Depois de horas de impasse, reforma trabalhista é aprovada pelo Senado. Comissão de Constituição e Justiça sabatina hoje a indicada para a Procuradoria-Geral da República e Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser votada hoje na Comissão Mista de Orçamento. Bom dia. Em dia de mesa diretora ocupada por senadoras da oposição, plenário às escuras e sessão suspensa, a reforma trabalhista acabou sendo aprovada. Não sem muita polêmica e horas de negociação para que os trabalhos fossem retomados. A repórter Mariana Capello conta como terminou essa história. Vai e vem de jornalistas e senadores entre presidência e plenário do Senado. Todos queriam saber como seria o desfecho para a ocupação das senadoras oposicionistas à mesa do Senado. Já eram quase 6 horas da tarde quando o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, veio a plenário para tentar um acordo para reabrir a sessão de votação da reforma trabalhista. As senadoras ocuparam a mesa do Senado e disseram que só sairiam com o compromisso da votação do destaque para gestantes e lactantes. Vou fazer mais uma vez aqui um apelo, vou fazer um apelo ali no plenário aos que ocuparam a mesa. Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. A sessão foi reaberta com as senadoras ainda na mesa. Depois de aceitar os 3 destaques da oposição, um deles, o das gestantes e lactantes, ele encaminhou a votação. Já podem votar! Já podem votar! A oposição voltou a criticar a matéria e a impossibilidade de mudar o texto. Os senhores estão retirando o direito do povo pobre brasileiro, de quem ganha 1 salário, de quem ganha 2 salários, quem faz serviço terceirizado. Os senhores estão acabando com o direito das mulheres, daquelas que estão grávidas, que precisam ter lugar decente para trabalhar, das lactantes, das que amamentam. Os senhores estão aqui rasgando a CLT, uma legislação de mais de 40 anos, e achando que isso é bonito e é moderno. E o governo voltou a defender que o texto moderniza as relações de trabalho e reforçou os pontos que devem ser alterados. Nós temos alguns compromissos. Primeiro, ressaltar que esse projeto não retira direitos do trabalhador, porque os direitos do trabalhador estão garantidos na Constituição Federal. E isso aqui é uma lei infraconstitucional. Depois, dizer que alguns ajustes serão feitos. O texto acabou aprovado com 50 votos a favor, 26 contra e 1 abstenção. Então foi a hora de votar emendas e destaques. No final ainda foram votados 3 destaques. O primeiro deles mudava as regras para trabalho intermitente. O segundo suprimia a possibilidade de um acordo entre empregado e trabalhador se sobressair a legislação trabalhista. E o terceiro foi o que mobilizou as senadoras em plenário mais cedo, que era o que permitia que gestantes e lactantes trabalhassem em local insalubre. Os 3 destaques foram rejeitados. 2 deles foram votados nominalmente e um deles foi por votação simbólica. O resultado final foi muito bom para o Brasil, bom para os trabalhadores, bom para os empregadores, bom para a segurança jurídica, modernizamos o texto trabalhista e garantimos avanços e oportunidades de emprego, exatamente para melhorar e enfrentar esse nível de desemprego que está muito alto. Nós vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, não é? Fizemos um primeiro movimento junto ao Supremo para que fosse suspensa a tramitação, mas uma das coisas que foi alegada pela presidente do Supremo é de que não se poderia decidir antecipadamente. Então, agora que já virou lei, nós vamos questionar a constitucionalidade dessa medida. E vamos conversar sobre os desdobramentos dessa aprovação com a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. O próximo passo agora é a sanção presidencial e provavelmente com vetos de alguns pontos do projeto que foram criticados aqui pelos parlamentares, inclusive da base aliada. O presidente Michel Temer se comprometeu também com os parlamentares a enviar uma medida provisória para regulamentar artigos do texto que foi aprovado ontem. O governo reconhece, por exemplo, a necessidade de estabelecer critérios mais claros e objetivos em relação à jornada intermitente, em que o trabalhador ganharia por hora. O acordo inclui também
mudanças na jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso. Pelo texto aprovado aqui, essa negociação poderia ser feita em acordo individual, em acordos individuais, mas o governo se comprometeu a estabelecer que essas negociações aconteçam em convenções coletivas. O acordo individual só poderia ser feito no caso dos empregados domésticos. Pelo acordo feito entre o governo e os parlamentares, o governo também se compromete a não permitir que grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres. Esse ponto foi duramente criticado aqui pelos parlamentares e deve ser alterado pelo presidente Michel Temer. André. Obrigado, Carla. E nós vamos ver agora que o impasse teve início cedo. A sessão começou pontualmente às 11 da manhã de terça-feira e logo foi suspensa. Veja na reportagem de Paulo Acrísio. O presidente Eunício Oliveira cedeu aos oposicionistas a abertura dos trabalhos no plenário do Senado, mas foi surpreendido quando as senadoras contrárias à reforma trabalhista se recusaram a deixar a mesa, gerando um impasse. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Está suspensa a sessão. Em seguida, as luzes foram desligadas. É difícil para o presidente da casa colocar a polícia para tirar senhoras, senadoras, de um lugar onde elas não poderiam se encontrar, porque não é o lugar que lhes é de direito. Então, mulher pode bater como homem, mas apanha como mulher. Após reunir-se com o presidente do Senado, o senador Paulo Paim levou uma proposta de acordo para as senadoras na mesa. Então, as galerias estão liberadas, no limite que a casa permite, e todos vão falar agora. Quanto a aceitar ou não destaque, é o plenário que tem que decidir. E eu entendo também que ele estaria ultrapassando o limite do comando dele, se ele quisesse fazer acordo, não vão aprovar esse ou aquele destaque. Isso vocês estão livres para acertar com os líderes da possibilidade de acertar algum destaque. Cerca de meia hora depois, Paim voltou do plenário com as condições das senadoras para que a mesa fosse desocupada. Se houver acordo de procedimento e houver acordo nos destaques, seja um ou dois destaques, elas estão dispostas, claro, a colaborar também. As bancadas vão reunir e vão decidir se há possibilidade de fazer acordo quanto ao mérito de um ou dois destaques. Por exemplo, um destaque que unifica para mim a casa, o Brasil e o mundo, é aquele da gestante que vai garantir que a mulher não pode trabalhar grávida em área insalubre. O Senado é a casa revisora. Se lá foram 200 mudanças, aqui o Senado não puder fazer uma mudança, se for uma mudança, é a maioria simples, a Câmara, se quiser, convoca numa semana e vota esse único destaque. O Brasil não pode ser paralisado por uma atitude de intolerância, de irresponsabilidade, de disfarçatez de quem quebrou o Brasil, empurrou o país para a mais grave crise da sua história e agora tenta, com métodos violentos, impedir que o país saia da crise. Nós voltamos a conversar agora com a nossa repórter Carla, com essa ocupação da mesa da presidência dos trabalhos na sessão de ontem pelas senadoras de oposição. Pode haver punição contra elas? Pois é, André. O senador José Medeiros entrou ontem no Conselho de Ética com uma representação contra as senadoras que ocuparam a mesa diretora do Senado, impedindo a votação da reforma trabalhista. Ele argumenta que elas quebraram o decoro parlamentar e vai pedir ao Conselho que avalie qual punição cabe a elas. Até ontem à noite, essa representação já contava com a assinatura de 16 senadores. André. Obrigado, Carla. A Comissão de Constituição e Justiça vota nesta quarta-feira a indicação de Raquel Dodge para substituir Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Se o nome dela for aprovado pelo Senado, ela tomará posse depois de 17 de setembro, quando termina o mandato de Rodrigo Janot. O senador Roberto Rocha leu o relatório na semana passada. O documento é uma análise do currículo da candidata. O parecer foi pela aprovação do nome de Raquel Dodge para substituir Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Foi concedida vista coletiva e na quarta-feira a subprocuradora será sabatinada. Logo depois, os senadores votam a indicação. A sabatina começa com uma apresentação de Raquel Dodge. Segundo o regimento interno do Senado, os senadores têm 10 minutos para fazer
fazer perguntas e a sabatinada tem o mesmo tempo para responder. Réplicas e tréplicas podem ser feitas por 5 minutos. As pessoas que quiserem fazer perguntas podem enviá-las por meio do portal E-Cidadania. A votação é secreta e, para ser aprovada na comissão, Raquel Dodge precisa do voto da maioria simples dos senadores presentes. As últimas sabatinas feitas no Senado duraram mais de 10 horas. Alexandre de Moraes e o ex-ministro do Supremo, Edson Fachin, foram sabatinados por 11 horas. A do procurador-geral Rodrigo Janot também foi longa. Foram mais de 10 horas. A expectativa do governo é que a sabatina de Raquel Dodge seja mais rápida e possa ser votada pelo plenário do Senado logo após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. Em plenário, a votação também será secreta e Raquel Dodge precisa dos votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser a nova Procuradora-Geral da República. Claro que vai haver sabatina, vai haver questionamentos, mas a gente espera que tudo seja feito com muito respeito e com muita tranquilidade também. Se tudo der certo na quarta-feira, na CCJ, à tarde, provavelmente, o senador Eunício pode pautar a votação para o plenário. Na coluna Bastidores de hoje, você vai ver que o relator da indicação de Raquel Dodge para o cargo de Procuradora-Geral da República acredita que a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça será tranquila. Para ele, o impasse de ontem entre oposição e governistas não deve se repetir. Eu estou aqui no gabinete do senador Roberto Rocha, que é o relator da indicação da subprocuradora da República, Raquel Dodge, ao cargo de Procuradora-Geral da República no lugar de Rodrigo Janot. Senador, o senhor acha que essa interrupção da votação da reforma trabalhista pode ter algum reflexo na sabatina que está marcada para esta quarta-feira? Não acredito. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne ordinariamente às 10 horas, quarta-feira, e nós temos como pauta importante a sabatina da doutora Raquel Dodge. Já fizemos a leitura do nosso relatório há uma semana atrás, o pedido de vista coletivo foi dado, a gente faz essa sabatina que eu acredito dure durante o dia e ela estará pronta para poder ser deliberada no plenário do Senado Federal. O senhor acha que vai ser uma sabatina mais técnica ou mais política? Olha, que pese o calor da política, que está muito grande, nós estamos hoje na arena política, está tendo muito calor e pouca luz. Eu espero que os senadores não confundam o que é política de governo com política de Estado. Neste caso, não está em discussão se é governo ou oposição. Nós estamos tratando da Procuradora-Geral da República. E a escolha que o presidente da República fez, Michel Temer, prestigia as mulheres, que pela primeira vez vai chefiar o Ministério Público Federal, mas prestigia sobretudo o mérito. Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Projeto na pauta da Comissão de Infraestrutura obriga as prestadoras de serviços regulados a atenderem também ligações provenientes de linhas móveis. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, projeto em pauta isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, os produtos elaborados na Amazônia Ocidental com matérias-primas de origem regional. Projeto que regulamenta a profissão de educadora e educador social está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Consumidores poderão instalar medidores para aferir o consumo de serviços de água, esgoto, gás, telefone, energia ou qualquer outro. Isso é o que prevê projeto em pauta na Comissão de Transparência, Governança e Defesa do Consumidor. Projeto que garante à pessoa com deficiência o direito de se fazer acompanhar de cão-guia em veículos e locais de uso coletivo está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão Mista de Orçamento se reúne hoje à tarde para votar o projeto que aponta metas e prioridades do governo e orienta a elaboração do Orçamento Federal para 2018. Caso aprovada, a LDO já tem data para ser analisada em sessão do Congresso, a próxima segunda-feira, dia 17 de julho. Nesta terça à tarde, os líderes de bancadas da CMO adiantaram algumas discussões a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. E ficou acertado que até às 10 da manhã desta quarta, o relator ainda pode incluir no texto alguns ajustes consensuais. São pequenos ajustes a serem feitos, não em questões polêmicas, não ferindo o princípio da responsabilidade fiscal, mas alguns pequenos ajustes que foram levantados não é propriamente um novo processo de emendamento, são ajustes no texto e que eu me dispus a incorporar se houver consenso.
Uma reunião que aparamos todas as arestas praticamente, buscamos o entendimento. Se tiver algum destaque, na minha opinião, serão poucos e que não vão interferir, vamos dizer assim, no bom andamento da reunião. Pela primeira vez, a LDO vai trazer um limite para as despesas do governo de acordo com as regras estipuladas pela emenda constitucional do teto de gastos públicos. O relator da proposta explicou que, por isso, precisou ser seletivo quanto às emendas. Eu procurei ser extremamente rigoroso para refletir esse novo tempo no Brasil. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que não pode gastar mais do que tem indefinidamente. A dívida vai virando uma bola de neve, ela se torna impagável, os juros cada vez maiores e os prazos cada vez menores. A Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para esta quarta-feira, às 2h30 da tarde. Depois que o projeto passar pela CMO, a previsão é que o presidente Eunício Oliveira convoque o plenário do Congresso logo em seguida para votar o texto. Pelo regimento interno da Casa, a LDO precisa ser aprovada até 17 de julho para que haja recesso parlamentar. O Diário Oficial da União publicou hoje a lei que regulariza a ocupação de terras e imóveis tanto nas cidades como no meio rural. A matéria foi discutida e votada pelos parlamentares nos últimos meses. A expectativa é que a nova lei incentive a movimentação de bens e patrimônio, possa aquecer o comércio e pacificar disputas judiciais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente.